Queridos, que alegria poder estar aqui mais uma vez e trazer da parte de Deus algo para o seu coração. Quero desafiá-lo a abrir a sua Bíblia, porque quando a gente abre a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos permitindo com isso, com que o Espírito Santo use a palavra de Deus, use esse instrumento, a instrumentalidade da palavra de Deus para falar ao seu coração. Então, quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos criando uma oportunidade aos nossos olhos de ver, estamos criando aos nossos ouvidos uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus e permitir com que algo do céu seja compartilhado conosco. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então, a Bíblia fala que os ouvidos de Deus estão inclinados a ouvir a nossa oração, Então, nessa noite, eu quero desafiar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32. Esse texto vai mostrar para nós a história de um pai em sua caminhada com os seus 2 filhos. Essa parábola vai registrar a história de um pai em que teve que lidar com diversas situações na sua caminhada com o seu filho mais novo, tanto quanto o seu filho mais velho. Lucas capítulo 15, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher-se o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. E olha que interessante, a Bíblia diz: correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matemo-nos. Vamos fazer uma grande festa e vamos nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu
nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bendito Deus e amado e soberano e grandioso Deus. Nós nos submetemos aqui nessa noite à ação e à direção do Teu Espírito e pedimos que essa palavra seja um instrumento de edificação, de fortalecimento da fé e de aproximação do coração do homem com o seu coração e do coração do Senhor com o coração dos homens. A tantos quantos me ouvem nessa noite, eu peço que os abençoe com a graça, com o poder dessa palavra, e que o Senhor, ó Deus, nos dê essa oportunidade, não apenas para assistir um culto, mas para participarmos, para nos envolvermos nesse culto de tal forma que o Teu nome venha a ser exaltado. Nesse tempo em que nós vamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração para a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, mais uma vez, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês, nesta noite, sobre 3 características da paternidade de Deus. Deus é o meu Pai, Deus é o seu Pai, Deus é o nosso Pai. Agora, preste atenção, o texto, a parábola, revela também um pai, né? Um pai que tinha 2 filhos. Deus é um pai que tem muitos filhos. Deus tem filhos aqui em Votuporanga, Deus tem filhos lá na África, Deus tem filhos lá nos Estados Unidos, né? Deus tem filhos lá no Líbano, nesse lugar onde aconteceu uma grande tragédia essa semana agora. Deus tem filhos espalhados pelo mundo inteiro. Agora, eu quero que você nessa noite continue no foco, na direção, porque nesses 40 dias, o foco e a direção que o Espírito de Deus tem nos dado é conhecer a Deus e prosseguir conhecendo, né? E para conhecer a Deus, a gente precisa se esforçar, a gente precisa perseverar, não é verdade? Nós precisamos nos dedicar em conhecer a Deus através da sua palavra, através de um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Ele. E a Bíblia, a oração, são instrumentos poderosos, né, que Deus deixou para que a gente possa conhecê-lo. Então, essa noite, eu quero que Deus, através da sua palavra, possa trazer mesmo ao nosso coração essas 3 características sobre a paternidade dEle, e fortalecer isso na nossa identidade, fortalecer isso no nosso relacionamento com Ele, tá bom? O que nós temos aqui nesse texto? Nós temos um pai que pode ser a representação, né, desse Deus, um pai que tem características, um Deus que nós servimos também, que tem características. E qual que é a primeira característica de Deus? Aquilo que é dele, aquilo que faz parte da sua essência, não é? Nós não vamos dar aqui uma palavra para definir Deus, porque o Deus em que nós vamos falar, Ele é imensurável, né? Palavras não podem medi-lo, palavras não são suficientes para descrevê-lo. Então, acredito que nem tudo que fora registrado sobre aquilo que Deus é, talvez coubesse, né, num livro, talvez em 66 livros, porque Deus vai além da palavra, Deus vai além do pensamento, Deus vai além daquilo, na verdade, que eu possa ler, daquilo que eu posso dizer, tá bom? Deus é infinito. Então, a primeira característica da paternidade de Deus que eu vejo aqui nessa parábola de um pai que se relaciona com seus filhos é o amor. Essa é a primeira característica, né? Que os filhos, na verdade, desfrutam de um relacionamento com o seu pai. Você percebe que uma criança já sendo gerada, ela é gerada em amor, né?
dificilmente você encontra um pai que se aproxima daquela mãe que está ali, né, gerando aquela criança, e que esse pai, naquele momento, vai maltratar aquela criança. Um pai, então, quando a criança está sendo formada, quantas vezes eu fiz isso com o William, quantas vezes eu fiz isso com o Nicolas, né? Todos os dias, eu e a Lloyd íamos ali, passávamos a mão na barriga dela, e a barriga ia crescendo, conforme a criança também ia crescendo, e nós declarávamos várias vezes no dia, vários dias da semana, nós declarávamos o nosso amor, né? Tanto pelo William, tanto quanto pelo Nicolas, e eu creio que você também tenha feito isso com seus filhos, eu creio que talvez os teus pais tenham feito isso com você. Agora, nós vivemos numa carência, né? Então, desde o momento em que nós somos gerados, nós vivemos uma carência de amor. As pessoas às vezes perguntam assim, poxa, eu tenho um vazio no coração, e às vezes as pessoas tentam resolver esse vazio no coração com as questões do mundo, não é? Então esse vazio, esse filho mais novo foi tentar preencher aonde? Entre as meretrizes, entre as prostitutas, entre as questões que o mundo lhe oferece, a bebida, a droga, a prostituição, né? A fornicação, a mentira. É esse mundo que esse jovem procurou para tentar resolver essa questão do vazio do seu coração. E talvez o que está acontecendo com você, ou talvez está acontecendo com um membro da sua casa, ou alguém próximo a você. A pessoa, ela está numa tentativa louca, né? Numa correria, a busca desse amor, por quê? Porque há um vazio dentro do coração dela. Eu vivi durante muito tempo da minha vida à procura desse amor, mendigando nas pessoas. Às vezes eu procurava ser amado pelo pai, ser amado pela mãe, ser amado pelos irmãos, ser amado pelos amigos. Aí eu venho para o cristianismo, eu entro para a igreja, e agora aquela carência ainda ali de ser amado pelo pastor da igreja, de ser amado pelos líderes, de ser amado pelos irmãos da igreja, aquela carência. Até que eu conheci esse Deus, até que eu conheci essa característica da paternidade de Deus, em que o amor dele é eficiente e suficiente para suprir toda a carência do nosso espírito, da nossa alma e da nossa carne. Aí eu deixei de mendigar o amor das pessoas, ainda que o amor do pai, ainda que o amor da mãe, ainda que o amor dos irmãos, dos amigos, ainda que o amor daquele líder, daqueles irmãos de igreja cooperassem, né, para o meu bem-estar, para o avanço da minha vida, mas agora eu já não estava mais atrás dessas questões secundárias, eu foquei no amor de Deus, eu passei a procurar, a conhecer o amor de Deus, a desfrutar da grandeza desse amor. E aí eu aprendo, biblicamente, que o amor de Deus, ele é imensurável, ou seja, é algo que é impossível de ser medido. Nós não conseguimos medir o amor de Deus, ele é infinito, ele é interminável, é incontável, imensurável. O amor de Deus. Essa noite o desafio para você é não só conhecer teoricamente esse amor, mas conhecê-lo através de um relacionamento íntimo com ele. João vai falar isso, lá em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, que o amor procede de Deus. Você quer conhecer o amor verdadeiro? Pare de mendigar o amor das pessoas e vá para Deus, porque é somente através dele que você vai conhecer o mais verdadeiro, o mais puro, o mais real amor. Porque enquanto você ficar dependendo desse amor secundário das pessoas, correndo atrás de alguém que te ame, de alguém, né, que realmente supra esse vazio e essa carência, você vai viver a vida frustrada. Você vai viver uma vida em que você não consegue se resolver intimamente, você não consegue resolver as suas questões internas. Porque às vezes o amor de um pai hoje, né, às vezes ele passa, o momento daquele amor passa. Às vezes o amor de uma mãe passa, às vezes o amor de um irmão passa, às vezes o amor de um amigo passa.
Nem sempre aquele amor está ali para dizer para você, ó, eu estou aqui, eu continuo aqui. Às vezes aquele amor se ausenta, às vezes aquele amor se vai. Minha mãezinha já não está mais aqui para eu poder desfrutar do precioso amor dela. Minha mãezinha está com meu pai. Talvez você não tenha o seu pai nessa noite, porque o seu pai está com Deus, mas você tem a Deus para poder te amar. E te amar verdadeiramente, porque o amor de Deus é puro, o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é imensurável. João vai continuar no capítulo 4, versículo 16, dizendo que Deus é amor. Veja que Deus não é alguém que só pratica atos, isolados de amor. Não, a essência de Deus é amor, Ele é amor. Ele está dizendo isso, Deus é amor. Nós, seres humanos, às vezes temos ações, atos isolados de amor. Nós amamos as pessoas isoladamente nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Mas Deus não, Deus é na sua essência amor. E Ele nos ama, porque Ele é amor. O salmista vai dizer no Salmos de número 136, versículo 1, que o seu amor dura para sempre. Veja, o amor das pessoas às vezes pode durar 1 minuto, pode durar 1 hora, pode durar 1 dia, pode durar 50 anos, não sei. Mas o amor de Deus, o salmista está dizendo, dura para sempre. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é com Ele e eterno. Assim como Deus é eterno, o amor, porque a essência, dura com Ele eternamente. Está com Ele eternamente. Então, a primeira característica que eu aprendo aqui nessa noite, que Deus é amor, e o amor dele para conosco não está condicionado às nossas atitudes. Esse pai continuou amando o filho, independente das suas escolhas e das suas decisões. Deus nos ama independentemente daquilo que eu ou você faça. O pai da parábola ama o filho incondicionalmente. O amor de Deus é assim também, é incondicional. Deus não estabelece condições para nos amar. Porque muitas vezes a religiosidade vai tentar nos provar de que quanto mais trabalhamos para Deus, quanto mais coisas nós fazemos para Deus, mais nós vamos conquistar o seu amor. E não é isso, querido. Deus é amor. A essência de Deus é amor. E Deus nos ama incondicionalmente. Deus não está à procura de atos isolados para poder nos amar. Ele nos ama, independente das nossas escolhas, independente das nossas decisões. Você sabe qual que é a segunda característica da paternidade de Deus? Em que nós, muitas vezes, nos esforçamos também como seres humanos. Você percebe que hoje as pessoas querem o quê? As pessoas querem um lugar seguro, não é verdade? As pessoas estão à procura de um lugar seguro. Essa semana eu conversando com um amigo aqui da região que mudou para a cidade de Curitiba, né? E quem gosta muito dessa cidade de Curitiba é o Capela, a Luzia, o Fernando, né? Tinha um apartamento lá, viajavam aí 2, 3 vezes por ano, porque eles gostavam muito dessa cidade, e ele mudou-se para lá, né? Por considerar uma cidade boa para morar, por considerar uma cidade realmente segura para ele e a família morar, mudou-se para lá. Sabe qual que é a segunda característica da paternidade de Deus aqui? É refúgio. Refúgio. Veja que o pai da parábola é a única esperança para esse filho. Talvez você está numa condição em que as suas escolhas e as decisões que você tomou levou você a resultados negativos. E agora muitas pessoas talvez, pessoas que deveriam estar na sua vida não estão mais. Pessoas que deveriam estar presentes na sua história não estão mais. Pessoas que viraram as costas para você, pessoas que te abandonaram, pessoas que te deixaram. Mas veja que o pai da parábola, ele passa a ser o refúgio daquele filho.
Ele é a base, Ele é o amparo, Ele é a ajuda, Ele é o apoio. O pai é o respaldo, é o sustentáculo daquele filho. É a ponte de esperança para um recomeço, para uma retomada. É a ponte de esperança para se levantar de onde ele caiu. É a ponta de esperança para ele iniciar novamente o seu projeto de vida, para dar asa aos seus sonhos, aos seus projetos. Nessa noite eu quero dizer para você que você tem um pai que é, em essência, ele é amor, mas você tem um pai que é refúgio, que é a sua base, que é o seu amparo, que é a sua ajuda. Você tem um pai que te apoia, um pai que te dá respaldo, um pai que no momento mais difícil da sua vida não vira as costas para você, mas corre em sua direção, o abraça, o beija, o coloca debaixo dos seus braços, mostrando que é a base, mostrando que é o amparo. Talvez você já não tenha mais o seu paizinho terreno, o seu paizinho carnal para fazer isso com você. Mas você tem um pai eterno. Você tem a Deus como seu refúgio, a qual você pode ir todos os dias e fazer dele a sua base e o seu amparo. O salmista no Salmos 46, versículo 1, ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio e a nossa força. O salmista não está dizendo que Deus pode vir a ser, mas Deus é. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Veja que esse filho faz uma análise e ele chega à conclusão de que o pai era o seu refúgio. Eu vou voltar para casa. Eu vou confessar que eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus e eu pequei contra ele. Eu vou voltar para minha casa, independente da condição em que o meu pai me coloque, eu vou voltar para a casa do meu pai. Como é que se encontrava o coração daquele pai? Fechado, trancado, travado. Como é que se encontrava a fechadura, a porta da casa daquele pai? Trancada, fechada, travada, não aberta. Porque é assim que um pai faz com os seus filhos. Pela experiência de ser pai de 2 filhos, os nossos filhos, assim como nós, em algum momento da vida, erramos muito. Mas o pai é aquele que está sempre ali, é aquele que está sempre presente. Mesmo que o filho faça escolhas erradas, mesmo que o filho tenha atitudes erradas, as pessoas às vezes vão julgá-los, vão apedrejá-los, mas você como pai continua lá, né, com o seu coração aberto, com a porta do seu coração aberta, com a porta da sua casa, na esperança de que ele volte para casa, na esperança de que ele volte a estar contigo. Não é diferente de Deus. Talvez você tenha feito muitas escolhas, tomado muitas decisões que tenham te afastado de Deus, da presença de Deus, de uma comunhão com Ele, daquilo que você considera coisas do altar, né, coisas de um relacionamento e de uma comunhão com Ele, mas essa noite Deus está renovando o amor dEle no seu coração. Deus está dizendo para você que Ele é a sua ponte de esperança, que Ele é a sua base, que Ele é o seu apoio, que Ele é a sua ajuda, que Ele é o seu respaldo. Enquanto todos estão aí dizendo, não quero mais, enquanto todos estão virando as costas para você, Deus está se pondo de frente. Deus está indo em sua direção nessa noite dizendo, eu te amo na minha essência, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua força, eu sou a sua fortaleza. Querido, Isaías no capítulo 25, versículo 4 e 5, a palavra diz que Deus é a fortaleza para os pobres, que Ele é torre de refúgio para os necessitados em sua angústia, e que Ele é abrigo contra a tempestade, e Ele é a sombra contra o calor. Às vezes você está passando por um momento difícil, você está atravessando uma grande tempestade. Deixa eu dizer para você, Deus é a sua fortaleza, Deus é a sua torre de refúgio. Você está em grande angústia, Deus é a sua torre de refúgio.
Você está em grande necessidade, Deus é a sua fortaleza. Você está numa grande tempestade, Deus é o seu abrigo. Há algo que está consumindo as suas forças, Deus é a sombra que te renova. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua força, Deus é a sua fortaleza. Querido, nessa noite, desfrute desse amor de Deus. Nessa noite, desfrute desse lugar seguro que é a presença de Deus. A terceira característica sobre a paternidade de Deus é a alegria. Por quê, pastor? Porque nele nós nos animamos. Por quê, pastor? Porque nele nós nos agradamos. Veja que o filho sai de casa porque estava dizendo para aquele pai que ali não era um ambiente de ânimo, de agrado, de satisfação, de contentamento, e ele vai tentar se contentar, se satisfazer, se agradar e se alegrar com as coisas do mundo. Ele deixa o melhor para viver as coisas secundárias. Ele deixa de desfrutar daquilo que era excelente, a presença do Pai, a comunhão do Pai, para desfrutar de coisas passageiras. O filho acha que iria encontrar a verdadeira alegria, a fonte de alegria nos braços de uma prostituta, talvez na garrafa de uma cerveja, talvez num cigarro de baseado, talvez num cheirar uma cocaína. Deixa eu dizer para você que está aí nessa noite me olhando, me ouvindo, participando desse culto, Deus é a fonte de alegria, Deus é alegria. Se você quer realmente ser uma pessoa alegre, se você quer ser uma pessoa animada, se você quer se agradar ainda que o propósito da vida não seja esse, aprenda que Deus é a fonte para isso. O salmista no Salmo 118, versículo 24 vai dizer: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Sabe quem fez esse dia para você? Foi o Senhor. É Ele que fez. Alegre-se nesse dia. Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 4, versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ah, queridos, Neemias, num tempo de trabalho, num tempo em que as mãos estavam realmente totalmente voltadas à obra, no capítulo 8, versículo 10, ele diz ao povo: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. O salmista no Salmos 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O mundo não vai dar a alegria que você tanto carece, que você tanto necessita. Às vezes a alegria da compra de um carro novo pode durar uma semana. Às vezes a alegria da compra de uma casa pode durar um mês, um ano. Às vezes a alegria por ter uma oportunidade melhor de um emprego pode durar talvez dias, semanas ou meses. Mas deixa eu dizer para você, eu estou falando de uma alegria que é eterna, de uma alegria que tem nome, que se chama Deus. É só Ele que pode realmente te animar, é só Ele que pode realmente agradar, é só Ele que pode te satisfazer, é só Ele que pode realmente fazer com que você se sinta contente e satisfeito. E quando você desfrutar dessa verdadeira alegria, você não vai buscar nas coisas do mundo. Você não vai declarar dependências das coisas do mundo para você ser alguém feliz. Ainda que você não tenha tudo em que a sociedade diz que você precisa ter para ser feliz. Quantas pessoas eu já encontrei, que às vezes nós estamos conversando e ela diz: se eu tivesse uma moto daquela, eu seria a pessoa mais feliz. Se eu tivesse um carro daquele, então, aí sim.
E os solteiros que às vezes olham para a gente e dizem assim: se eu casar com aquela moça, eu serei o homem mais feliz da terra. E muitos desses questionamentos, às vezes a pessoa tem a moto, continua triste. Às vezes tem o carro, continua triste. Às vezes casa, continua triste, porque ele não conheceu a verdadeira essência da alegria que está em Deus. Nessa noite eu quero chamar a sua atenção para desfrutar de um relacionamento com Deus, ao ponto de que você o conheça, em que você prossiga conhecendo, em que você se esforce em conhecer o amor de Deus, em que você se esforce para fazer dele diariamente o seu refúgio, a sua força e a sua fortaleza, em que você se esforce diariamente para viver essa verdadeira alegria que está só nele. Quando a sua alma querer ditar para você, quando a sua alma querer governar você, aprenda que você é um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Você é filho de Deus, Deus é o seu Pai. O seu andar não é mais pela carne e pelas coisas da carne. O seu andar é pelo Espírito, e no Espírito você desfrutará de uma alegria que se chama Deus. Quando sua alma disser para você, ou ditar para você, ou tentar te governar, carne, fique triste. Dê ordem, diga não, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me animar no Senhor, eu vou me agradar no Senhor, eu vou me satisfazer no Senhor, eu vou me contentar no Senhor, porque Ele é a minha fonte de toda a alegria. Nessa noite, nós vimos nessa parábola, a parábola do filho perdido, a parábola que nos mostra a história de um pai que aprendeu a se relacionar com um filho imaturo, que fez escolhas e tomou decisões precipitadas, e um pai que teve que saber lidar com o orgulho pessoal de um filho ferido, só porque o pai fez uma festa para comemorar o retorno daquele que estava perdido. Desfrute de um relacionamento com Deus. Desfrute de um relacionamento em que você vai parar de ficar mendigando esse amor nas pessoas e você vai ser totalmente correspondido através de Deus. Pare de tentar encurtar caminhos, porque hoje nós tentamos colocar, nos cercar de tudo, de todas as proteções. É seguro para isso, é cerca elétrica, é grade aqui, é porta ali. Nós nos cercamos de todos os lados, tentando nos proteger. Nessa época de pandemia, nós estamos nos enchendo, nos entupindo de informações, de remédios, e nós estamos esquecendo de que Deus é o nosso refúgio, a nossa força e a nossa fortaleza. De que se Deus não for por nós, de que se Deus não nos proteger, de que se Deus não colocar as mãos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós estaremos totalmente perdidos. Desfrute de um relacionamento em que você descubra que Deus é a sua maior fonte de alegria. Que Deus te abençoe com a palavra dessa noite. Pai, nós pedimos ao Senhor nessa noite que nos ensine a desfrutar de um relacionamento contigo, Pai, em que a gente conheça mais desse imensurável, desse grandioso, desse extraordinário amor do Senhor. Amor que é impossível ser medido. Esse amor que não é seletivo. O Senhor não é um pai que ama mais um e ama menos o outro. O Senhor é um Pai justo no seu amor. Pai, nos ensina a fazer do Senhor todos os dias o nosso refúgio. Nos ensina a fazer do Senhor a nossa base. Nos ensina a fazer do Senhor o nosso apoio. Nos ensina a fazer do Senhor a nossa esperança, ainda num tempo de tempestade, de lutas, de dificuldades em que todos estão atravessando. Pai, nos ensina a fazer do Senhor o nosso refúgio.
num tempo, Pai, em que a tristeza está batendo a porta do coração de muitos. Talvez por conta da enfermidade, talvez por conta da escassez financeira, talvez pela perca de um trabalho, talvez porque perdeu um ente querido. Deus, nós te pedimos nessa noite, faça com que, ó Deus, todos nós venhamos desfrutar de uma alegria em que a gente encontre só no Senhor. A vida vai nos ensinar, Pai, que nós conquistamos coisas e perdemos coisas, mas, ó Deus, na conquista de um relacionamento com o Senhor, nós alcançamos uma alegria que é eterna, nós alcançamos uma alegria que é para a vida toda, é para o agora e para sempre. Por isso, nesta noite, o que está triste, o que está abatido, que o Senhor renove no coração, na alma e no espírito de cada um deles, a alegria que vem do Senhor. Eu oro nessa noite, Pai, profetizando amor. Eu oro nessa noite profetizando refúgio. Eu oro nessa noite profetizando a alegria do Senhor, a vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a quantos nos ouvem nessa noite. Faça dele, realmente, alguém que você desfrute todos os dias, de um relacionamento em que você conheça o amor dele, em que você conheça em que ele é refúgio, em que você conheça em que ele é a sua fonte de alegria.